paizinho. Então, vem falar essa palavra que nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, o dom da piedade é isso que nos faz reconhecer, ter um relacionamento com o Pai, como se nós fôssemos umas crianças que se jogam nas mãos do Pai com toda a confiança, com todo o amor, esperando o cuidado do Pai. O dom da piedade, irmãos, nos leva a ter esse relacionamento íntimo com Deus, que é Pai, relacionamento de amor, de abandono, assim como essas crianças, como eu falei, como criança que confia, que pode confiar no Pai para tudo. Então, o dom da piedade nos ajuda a nos relacionarmos de uma maneira simples com Deus que nos ama, que é Pai. E essa adoção filial, nós entendemos o lugar de filhos, porque Jesus conquistou para nós a nossa adoção filial. Jesus é o único Filho verdadeiro de Deus. Mas com sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, Ele nos deu esse título, essa graça de sermos chamados de filhos de Deus. E nós o somos. Então, o dom da piedade nos ajuda a reconhecer o lugar de filho que nós somos, amados e queridos por Deus, e assim confiar mais no cuidado de Deus, mesmo em meio a tantas situações, a tantas tribulações, a tantas coisas que nos acontecem. Então, essa é uma graça que o dom da piedade nos ajuda. Outra graça também, os atos de amor, de sacrifício, de sinceridade e doação. Nós passamos a amar a Deus tanto que tudo que nós fizermos, nós vamos fazer não por obrigação, como ouvir a Santa Missa, ler a Palavra de Deus, rezar o terço. Nós vamos fazer porque entendemos o amor que Deus tem para conosco e nós queremos devolver um pouco desse amor. Então, nós vamos dar também o devido valor ao que é sagrado. Uma pessoa que tem o dom da piedade, todos nós temos, né, irmãos? Mas muitas vezes os dons estão adormecidos dentro de nós. Então, todos nós temos os dons, os 7 dons. Nós recebemos como graça, como presente de Deus no nosso batismo. E foi confirmado no nosso crisma. Então, esse dom da piedade nos ajuda a sermos fervorosos no coração. Você já encontrou uma pessoa que você olha assim e você vê claramente a presença de Deus? Essa pessoa que está usando o dom da piedade, está deixando o dom da piedade fluir nela. Porque o dom da piedade nos faz ficarmos mais parecidos com Deus. Eu costumo dizer, né? Filho de peixe, peixinho é. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que nos parecer com Deus. Não é verdade? Então, o dom da piedade nos ajuda. Abre o nosso coração na ternura a Deus. Nós temos vontade de estar na presença do Senhor, de rezar ao Senhor, de estar com Ele, de adoração, de contemplação, de louvor a Deus. Nós também vamos adquirir um coração manso e humilde, assim como Jesus, com esse dom da piedade. E vamos buscar sempre ser mais humildes. Vamos buscar sempre perdoar o nosso próximo. Então, irmãos, quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós com esse dom da piedade, nós vamos nos tornando como Deus, amorosos com o nosso próximo. Nós vamos tendo a atitude de filhos verdadeiros de Deus que somos. Temos amor. Se isso não acontecer, algo está errado conosco. Porque quem se enche do amor de Deus, na presença de Deus, é impossível não transbordar amor na presença, na vida dos irmãos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então, dadas as palavras da nossa irmã, podemos ficar em pé
que o Espírito Santo de Deus agisse em nós. O pecado, o que é? É o fechamento. O fechamento ao Espírito Santo, o fechamento à ação de Deus, é ser como pedra. Não? Agora nós somos chamados a ser como cinzas leves, para que o Espírito nos sopre para onde Ele quiser. Então, no silêncio, apresente ao Senhor o seu pecado, para que Ele te perdoe e te reconcilie com Ele. Arrependidos, cantemos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Oremos. Dentro desse centenário do Espírito Santo, hoje também é dia de Santa Rita de Cássia, santa das causas impossíveis, mulher que sofreu muito no casamento com o marido, mas rezou por ele até o fim. E o marido se converteu, ela que perdeu o marido, os filhos, e depois foi para o convento, mas uma mulher que sempre acreditou, uma mulher que sempre creu em Deus. Então, por intercessão de Santa Rita, também hoje, faça o seu pedido, o seu agradecimento, no silêncio do coração. Ó Deus, pela glorificação do vosso Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, nos abristes as portas da eternidade. Concedei, nós os pedimos, que a participação em tão grande dom aumente o nosso fervor e faça crescer a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar o homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possam defender-se da acusação. Eles vieram para cá e, no dia seguinte,
Sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que pudessem suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a própria religião. E a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas.
Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se sentar um pouquinho, meus queridos irmãos e irmãs. Querido povo de Deus, dentro desse centenário do Espírito Santo, eu vos faço uma pergunta: o que é o Espírito Santo? O Pai, nós sabemos que é o Criador do mundo, o Criador de todas as coisas, Ele que ama o Filho, Ele que envia o Filho. E a gente conhece o Pai por quê? Porque Jesus nos diz, não é verdade? A gente sabe que Deus é amor por quê? Porque Jesus nos disse. A gente sabe que Deus é bom, Deus é misericórdia e perdão, por quê? Porque Jesus nos disse. Porque o Pai ninguém viu. Quem é o Filho? Jesus, homem e Deus, humano e divino, que veio ao mundo, nos mostrou o caminho para o Pai, Ele que nos revelou o Pai. Tudo certo. Mas e o Espírito Santo? E o Espírito Santo? Primeira coisa, meus queridos, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. 3 pessoas, um único Deus. Primeira definição. Segundo ponto, meus queridos irmãos, quem é o Espírito Santo? Primeiro vamos ver a tradução da palavra Espírito, para nós entendermos. A palavra Espírito vem do latim Espíritus, que vem da língua grega, que quer dizer pneuma, que vem de pneu mesmo, vocês vão entender daqui a pouco. Pneuma, que vem da língua hebraica, que quer dizer ruá. E ruá quer dizer o quê? Vento de Deus. Vento de Deus, sopro de Deus. Meus queridos irmãos, com isso nós podemos concluir que o Espírito Santo de Deus é vento que sopra, é vento que conduz, mas este vento que vem de Deus, esta força que encaminha, esta força que leva para frente, que é Deus, que é Deus. No credo constantinopolitano, aquele credo longo que a gente reza de vez em quando, nós vemos o quê? Quem é o Espírito Santo que a gente reza? O Espírito, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Senhor que dá a vida. Então nós professamos isso. O Espírito Santo, Ele nos dá vida. O sopro de Deus, que é o Espírito Santo, Ele é gerador de vida em nós. E aí nós vemos e paramos para pensar nessa questão do vento, vida. Uma pessoa que para de respirar, o que acontece? Ela morre, não é verdade? Um lugar onde não há oxigênio, não tem vida. Meus queridos irmãos, assim é Deus em nós. Se a gente não deixa com que Deus haja em nós, nós passamos a morrer e secar também. Se a gente não deixa com que o Espírito
morte em nossa vida. O que cabe a nós? Nós somos seres criados com liberdade para abrir o coração à ação de Deus, mas também para fechar o nosso coração à ação de Deus. Nós podemos ser como pedras fechadas, duras, que pode bater o vento que for, não vai para frente, mas eu posso ser como a cinza leve, que bate o vento, ela voa e se esparrama para onde o vento quiser levar. Assim nós devemos ser nas mãos de Deus, leves, nos esvaziar de tudo aquilo que nos torna pesados para a ação de Deus. Nós devemos deixar que Deus gere vida em nós. Nós devemos deixar que Deus gere vida em nós. Que o Senhor gere esperança. Quando nós temos esperanças, quando nós temos sonhos, quando nós estamos como que ativos na vida, é sinal que Deus está agindo em mim, porque é Deus que está agindo. Mas na hora que bate o desânimo, bate o cansaço, nós somos humanos, não significa que a ausência de Deus também, mas muitas vezes, meus queridos, o desânimo, muitas vezes as situações de pecado que a gente vai se apegando, é o fechamento à ação de Deus. E a gente pode como que sufocar o Espírito Santo de Deus dentro de nós mesmos. E aí nós vemos o Evangelho de hoje. Muito interessante, ainda com esta óptica do Espírito Santo, o Senhor que dá vida, Ele que é o sopro de Deus que nos conduz. Nós vemos Pedro, filho de João. Jesus pergunta a Simão Pedro, pouco antes de subir ao céu, ele que ainda não subiu ao céu, o que é que Jesus pergunta? Simão, filho de João, tu me amas? Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus dá um mandato, apacenta as minhas ovelhas. Qual que é o problema desse texto? Para a gente entender esse texto, a gente entende um pouquinho a língua grega. A palavra amor tem vários termos para definir amor. Jesus estava falando de uma coisa, Pedro estava respondendo com outra coisa. Jesus estava falando, Pedro, agape-me, estava falando de ágape. No grego tem 3 qualidades de amor. O amor ágape, que é o grande amor de Deus, é o maior amor, é o amor de Deus por nós, é o amor da entrega até o fim, é o amor de Deus, é imensurável. Temos o amor filia, que é o amor de amigo. O amor de amigo, que é um amor profundo também, que é um amor muito bonito. O amor filia. E temos em terceiro lugar, e temos também o amor eros, que é o amor carnal, o amor do casal, o amor marital. Jesus pergunta, Pedro, agape-me. Jesus estava perguntando se Pedro amava com aquele amor imenso de Deus, com o amor que só quem experimentou sabe. E Pedro respondia, filia. Tu sabes que eu te amo. Pedro estava entendendo Jesus apenas como um amigo e nada além disso. De novo pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E de novo ele responde da mesma forma, filia. E de novo Jesus pergunta e Pedro se entristece porque ele não estava entendendo. Simão, filho de João, tu me ama? Agape-me. E ele responde, filia de novo. Não é que ele não renunciou. Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo de Deus dele para compreender aquelas coisas. Ele não tinha recebido o Espírito, porque depois que Pedro recebeu o Espírito em outras passagens, o que Pedro fez? Ele não respondeu com a boca, ele respondeu com a vida. Ele deu a sua vida pela missão. Ele deu a sua vida a Jesus ao ponto de morrer pelo Evangelho, no ponto de se doar até o último. Meus queridos irmãos, a gente sabe se é Deus que está agindo na vida da gente, não é? Se a gente está se doando, se a gente está gerando vida, se a gente está levando e anunciando o Evangelho na nossa vida. E muito antes de anunciar o Evangelho com palavras, com a vida. Pedro, na Sagrada Escritura, não
escreveu muita coisa, tem as cartas de Pedro, mas quem escreveu era João Marcos, pescador, pessoa rude, mas ainda assim Deus quis contar com Pedro, assim como Ele quer contar com cada um de nós. Assim como Pedro no Pentecostes recebeu o Espírito Santo, nós no dia do Santo Batismo também recebemos o Espírito Santo. E a missão nossa é a mesma missão de Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Quais são as ovelhas que eu devo apacentar, meus queridos irmãos e irmãs? A ovelha do meu filho, a ovelha do meu esposo, a ovelha dos meus pais, a ovelha que muitas vezes está na minha comunidade, minha turma de catequese, o grupo que eu coordeno. A ovelha muitas vezes que eu devo apacentar é aquela ovelha que Jesus coloca no meu caminho. Por que, meus queridos, apacenta as minhas ovelhas? A gente não vai apacentar uma ovelha que é nossa, a gente apacenta o que é de Deus. Por quê? Deus faz morada em nós. Quando nós cuidamos, quando nós amamos, nós lembramos a carta aos Gálatas: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Quando nós recebemos o Espírito Santo no batismo, meus queridos irmãos, nós somos conduzidos por Deus. Eu permito, obviamente. Nós somos conduzidos por Deus. E quando eu amo, quando eu perdoo, quando eu pratico a caridade, quando eu consolo aquele que está caído, é o próprio Cristo que está fazendo aquilo através de mim. Esta é a mística cristã. Isso é ser cristão. Isso é se permitir. No Pentecostes, desce em línguas de fogo e cada um fala uma língua, mas todo mundo se entendia. Por quê? Qual que é a língua universal que nós temos? A língua do amor, a língua do bem, a língua da caridade. Amém? Amém. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está bem forte. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento da nossa celebração, vamos fazer o pedido da comunidade. Podemos ficar em pé. E a cada invocação nós responderemos: Pai Santo, enchei-nos com o vosso amor. Bem forte. Pai Santo, enchei-nos com o vosso amor. Para que o Papa Leão XIV, sucessor de Pedro, renove todos os dias a sua total entrega à Igreja e se disponha a seguir Cristo até o fim. Oremos, irmãos. Pai Santo, enchei-nos com vosso amor. Para que o poder civil e as autoridades públicas sejam imparciais na administração da justiça e defendam os direitos dos mais fracos. Oremos, irmãos. Pai Santo, enchei-nos com vosso amor. Para que o perdão concedido pelo Espírito Santo ao coração quem se reconhece pecador faça nascer novas relações na sociedade. Oremos, irmãos. Pai Santo, enchei-nos com vosso amor. Para que aqueles que são desprezados e maltratados por causa da fé, da verdade e da justiça sintam a ajuda e a solidariedade dos cristãos. Oremos, irmãos. Pai Santo, enchei-nos com vosso amor.
para que a presença de Maria nesta comunidade, nos dias da expectativa da vida do Espírito Santo, nos ajude a acolher na oração e no silêncio. Oremos, irmãos. Pai Santo, preenchei-nos com o vosso amor. Meus queridos irmãos e irmãs, no começo do cristianismo havia um padre da igreja que dizia sobre a Santíssima Trindade: o Pai é o amante, aquele que ama. O Filho é o amado, a relação de pai e filho. Amante é aquele que ama e amado. E o Espírito Santo, o que é? O Espírito Santo é o amor que une o Pai e o Filho. Então, este amor que habita em nós, que é o Espírito Santo, nos conecta, falando em termos de conectividade que nós vivemos, nos conecta ao Filho. Se nós amamos, nós seremos como Jesus. Se nós permitirmos que o Espírito Santo habite em mim, eu vou logo viver como Jesus. E vivendo como Jesus, eu chegaria ao Pai. Esta é a dinâmica nossa cristã. O amor que habita em mim, que é o Espírito Santo, abrindo o coração, eu viverei como o Filho. E o Filho me leva ao Pai. Tudo isso nos pedimos, Pai de bondade, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos sentar e cantar o canto do ofertório. Meus queridos irmãos e irmãs, eu convido aqueles que puderem colocar-se de joelhos para adorarmos Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos diante de Jesus, Ele que é o amor, e nós só conseguimos chamar Deus de Pai, Abá, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Como rezamos antes do Pai Nosso, o Espírito Santo que ora em nós e por nós.
É Deus que chama Deus de Pai em nós. Diante de Jesus, vamos agradecer a Ele pelo dom da vida, Ele que é o Senhor que dá vida. Agradecer ao Senhor por tanta bênção, tanta graça, tanta alegria. Por mais que haja dificuldades na vida, o Senhor nos sustenta. O seu divino Espírito nos fortalece. Um dos dons do Espírito, a fortaleza. Neste momento nós agradecemos ao Senhor pela família que temos, mesmo tendo por vezes dificuldades. Família é dom de Deus. Agradecemos ao Senhor por estarmos aqui. Quantos estão enfermos, não podem estar aqui neste momento conosco? Quantos gostariam de estar, mas nós estamos aqui. Ele nos chama. E também peçamos ao Senhor que nos dê saúde do corpo e saúde da alma. Peçamos ao Senhor que nos dê sabedoria, piedade, que o Senhor nos dê o sustento necessário. Peçamos ao Senhor que nos liberte. Liberte dos nossos medos, que por vezes nos paralisam e nos fazem ser como pedras. Que o Senhor nos liberte das nossas tristezas, dos nossos sentimentos de culpa, que muitas vezes nos paralisam. Nós pedimos ao Senhor também que nos liberte das feridas, muitas vezes, do nosso passado. Por vezes a gente deixa, e isso não é para carregarmos culpa, por vezes feridas mal cicatrizadas começam a doer. Então que o Senhor cure, que o Senhor nos ajude a olhar com sinceridade para cada uma delas. Nós pedimos ao Senhor que nos dê saúde e paz. Rezamos também por nossas famílias, que haja diálogo. Pedimos ao Senhor que liberte as nossas famílias dos vícios, das divisões, das faltas de respeito por vezes. Colocamos tudo isso nas mãos de Deus. Pedro, por mais que falasse que amava o Senhor, Pedro ainda não tinha o Espírito para contemplar Ele como Ele é mesmo. Nós que temos o Espírito em nós, Ele habita em nós, que o Senhor possa tocar em nossas famílias, nas nossas realidades, e que nós possamos ver, assim como o cego na passagem, vamos dizer, Senhor, que eu veja. Um instantinho de silêncio, coloque nas mãos de Deus o que você traz do seu coração. No silêncio. Glória a Jesus, na hóstia santa, que se consagra sobre o altar. Os nossos olhos se levantam para graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Diviníssimo Sacramento.
que é o Espírito Santo. Podemos ficar de pé. Nós chamamos Deus de Pai porque Jesus nos ensinou, mas nós reconhecemos Deus como Pai porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então rezemos juntos e rezemos o Espírito que ora em nós e por nós a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Apacenta as minhas ovelhas, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entreis em minha guarda, mas direi uma palavra sem salvo. Oremos. Senhor, atendei compassivo as nossas preces e, como nos conduzistes da antiga à nova aliança, sejamos renovados pela santificação dos nossos corações, passando da condição de pecado a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então podemos sentar um pouquinho.
nós teremos os sorteios, né? Cadê os brindes? Cadê a chave do carro zero? Muito bem. Vamos fazer o sorteio. Teremos aqui, como que nós vamos fazer? Temos aqui duas Bíblias, o catecismo e esse quadrinho de madeira bonitinho. O diabo nem pegou o papelzinho, porque se eu ganho fica estranho, né? Mas esse quadrinho aqui do Pentecostes. Quem for o primeiro, escolhe o que vai querer levar. Então, o segundo e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos ver quem será o primeiro, qual será o primeiro número, claro, e para nós vermos queremos aqui no Silvio Santos para fazer isso, gente. 41, 5, 8, 9. 41, 5, 8, 9. Ok? Jairo. Diga aqui, seu Jairo. Olha só, coloca aqui de hoje, Jairo. O que o senhor vai querer, seu Jairo? A Bíblia? Catecismo? Leve o catecismo para ver, Jairo. Bateu isso aqui, né? Muito bem, Deus abençoe, seu Jairo. O próximo número é o 41, 5, 8, 8. Olha lá, muito bem, já vem aqui na vencedora do prêmio do carro zero. Não é um carro zero, mas é a palavra de Deus, não é verdade? Nós devemos ter na nossa casa, isso mesmo. 52. O que você queria? Bíblia ou quadrinho? Bíblia, então tá bom. Deus abençoe. Vamos mexer agora aqui, porque deu sequência, né? 58, 59. Vamos mexer aqui para ver. Não conhece o nome? Olhar para frente para ter problema com fraude. 48, 1, 5. E daqui? Ei, dona Idati, bateu, dona Idati? Bateu. O que a senhora quer, dona Idati? A Bíblia. A Bíblia da nossa diocese. Deus abençoe, dona Idati. Agora o quadrinho. Quem vai ser o último? Que rufem os tambores. Vou até mexer um pouco mais aqui. Vou mexer aqui. Peguei um aqui. 41, 5, 9, 5. Lourdes. Tá com o pé quente? Oh, meu Deus do céu. Já pensou em jogar na Mega Sena esses dias? Aí, ó. Deus abençoe, dona Lourdes. Ela tá fazendo uma coleção de brindes na casa já, né? No final do ano ela vai ter bastante presente para dar para sua mulher. Muito bem, gente. Então Deus abençoe. Temos avisos? Não tem aviso aí. Não tem que aviso. E a recepção das bandeiras do inimigo será no domingo, agora às 10 horas da manhã. Então, os coordenadores principalmente. Então, haverá as missas normais, 8, 10 e 7 e meia, das quais a dúvida da bandeira será às 10 horas. Muito bem. Então, a missa que, só reforçando Severino, a missa que vai receber as bandeiras aqui, muito festiva, a missa será às 10 horas da manhã. Tá bom? Não haverá outro horário. Haverá a missa das 8 normalmente, a missa das 10, que é a missa com as bandeiras, e a missa das 19h30, como já é habitual aqui na paróquia. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe, nos guarde e que Nossa Senhora interceda por nós. Não tem oração do Espírito Santo? Cadê ela? Já está lá no telão para o show? Então vamos ficar de pé, gente.
E vamos rezar esta oração do Espírito Santo neste 6º dia do nosso centenário, pedindo para que o Espírito Santo de Deus sopre em nossas almas, em nossa família, nas necessidades que nós precisamos ter um pouco mais de discernimento, que Ele sopre nos dando o dom da piedade e que nós que estamos aqui possamos colaborar com a graça de Deus, não é verdade? Possamos abrir o nosso coração para que o Espírito consiga fluir, agir em nós. Rezemos juntos? Ó Espírito Santo, alma de minha alma, eu vos adoro, esclarecei-me, guiai-me, fortificai-me, consolai-me, aconselhai-me, ensinai-me o que devo fazer, dai-me as vossas ordens, eu prometo submeter-me a tudo o que desejardes de mim e a aceitar tudo o que permitirdes que me aconteça. Fazei-nos conhecer somente a vossa vontade. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Glorioso São Roque, rogai por nós. Muito bem. O Senhor esteja convosco. E desça sobre vós, sobre vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor e de paz, que Ele vos acompanhe. Um bom final de semana a todos. E que esquente um pouquinho o sol por causa do frio, não é verdade? Deus abençoe.